Olá a todos, bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar numa das histórias mais épicas e inspiradoras de todos os tempos. A abertura do Mar Vermelho. Se você ama histórias de fé, coragem e intervenção divina, então, este vídeo é para si. Já se inscreva no canal e deixe o seu like, porque a jornada que vamos fazer hoje é verdadeiramente extraordinária. A história começa num cenário de desespero. Depois de séculos de escravidão no Egito e das 10 pragas que devastaram a nação, o faraó finalmente permitiu que os hebreus partissem. Liderados por Moisés, mais de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, iniciaram a sua longa caminhada em direção à Terra Prometida. A alegria da liberdade, no entanto, durou pouco. O coração do faraó endureceu mais uma vez, arrependido de ter libertado a sua principal fonte de mão de obra. Ele reuniu o seu exército de elite, incluindo 600 dos seus melhores carros de guerra, e partiu numa perseguição implacável. A notícia da aproximação do exército egípcio espalhou-se como fogo entre os hebreus. O pânico instalou-se. Eles estavam encurralados entre a fúria do faraó e as águas do Mar Vermelho. O medo transforma-se em raiva e desespero, e eles voltaram-se contra Moisés. Não havia túmulos no Egito para que nos trouxesse para morrer no deserto, gritavam eles. Teria sido melhor para nós servir aos egípcios do que morrer aqui. Consegue imaginar a pressão sobre Moisés? O seu povo, a quem ele estava a tentar salvar, tinha perdido toda a esperança e culpava-o pela sua situação aparentemente sem saída. É neste momento de crise extrema que a liderança e a fé de Moisés brilham intensamente. Em vez de ceder ao pânico, ele ergue-se como um pilar de calma e confiança. A sua resposta ao povo é uma das declarações de fé mais poderosas da Bíblia. Não temam, fiquem firmes, e verão o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Os egípcios que vocês hoje veem, nunca mais os verão. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalme-se. Moisés não tinha um plano B. Ele não tinha uma estratégia militar. Ele tinha algo muito mais poderoso. Uma confiança inabalável em Deus. Ele sabia que não os tinha levado até ali para abandoná-los. Então, Deus fala com Moisés e dá-lhe uma instrução surpreendente. Ele não diz para lutar ou para se render. Ele diz: diga aos israelitas que marchem. Marchem para onde? Para dentro do mar. E depois, a ordem específica para Moisés: erga o seu cajado. Estenda a mão sobre o mar e divida as águas, para que os israelitas possam atravessar o mar em terra seca. Pense nisto por um momento. A solução para um problema impossível era um ato de fé que desafiava toda a lógica e razão humana. Marchar em direção a um mar, esperando que ele se abrisse. Enquanto isso, algo incrível acontece. O anjo de Deus, que ia à frente do acampamento de Israel, moveu-se e foi para trás deles. A coluna de nuvem que os guiava durante o dia também se moveu e posicionou-se entre os egípcios e os hebreus. Para os hebreus, a nuvem iluminava a noite, permitindo que continuassem a sua marcha. Mas para os egípcios, a mesma nuvem trouxe uma escuridão total, impedindo o seu avanço e criando uma barreira divina. Esta separação deu tempo precioso aos israelitas e mostrou que uma força muito maior estava a orquestrar os eventos daquela noite. Chegou o momento decisivo. Diante de todo o seu povo, Moisés obedeceu. Ele estendeu a sua mão sobre o Mar Vermelho. E então, o impossível aconteceu. Deus enviou um vento oriental forte que soprou durante toda a noite. O vento não apenas empurrou a água, ele dividiu o mar. As águas foram separadas, formando 2 muralhas líquidas gigantescas, uma à direita e outra à esquerda. Onde antes havia um mar intransponível, agora havia um caminho de terra seca. Não era lama, não era um pântano. A Bíblia é clara, era terra seca, pronta para ser atravessada. Consegue visualizar esta cena? O som ensurdecedor do vento e das águas a rugir. As paredes de água a ergueram-se como edifícios transparentes. E no meio,
um caminho de salvação iluminado pela presença divina. Com uma mistura de medo e admiração, o povo hebreu começou a sua travessia. Homens, mulheres, crianças e os seus rebanhos caminharam entre as muralhas de água, pisando em solo firme, onde momentos antes havia as profundezas do mar. Esta não foi uma travessia rápida. Foi uma marcha noturna que durou horas, um corredor milagroso que os levava da escravidão para a liberdade. Os egípcios, cegos pela sua arrogância e determinados a recapturar os seus escravos, não hesitaram. Quando viram o caminho aberto, pensaram que era a sua oportunidade. Liderados pelo faraó, eles avançaram com os seus carros e cavaleiros para dentro do mesmo caminho no mar, perseguindo os israelitas. Eles não reconheceram que aquele caminho não era para eles. Era um caminho de livramento para os hebreus, mas seria uma armadilha para os seus perseguidores. A arrogância do faraó impediu de ver o poder de Deus em ação, levando-o diretamente para sua própria destruição. No meio da travessia, quando os hebreus já estavam a chegar à outra margem, Deus agiu novamente. Do alto da coluna de fogo e de nuvem, ele olhou para o exército egípcio e lancuou. Confus. As rodas dos seus carros de guerra começaram a emperrar e a soltar-se, tornando quase impossível o avanço. O pânico instalou-se entre os soldados egípcios. Eles gritaram: "Vamos fugir de Israel. O Senhor está a lutar por eles contra o Egito." Eles finalmente perceberam que não estavam a lutar contra escravos fugitivos, mas contra o Deus Todo-Poderoso. Mas já era tarde demais. Assim que o último hebreu pisou em segurança na outra margem, Deus deu uma nova ordem a Moisés: "Estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros." Moisés obedeceu imediatamente. Ao amanhecer, ele estendeu a mão, e o mar começou a voltar ao seu lugar normal. As muralhas de água desabaram com uma força avassaladora sobre o exército egípcio. Nenhum deles sobreviveu. Carros, cavalos e soldados foram todos engolidos pelas águas furiosas do Mar Vermelho. O exército, que era o orgulho do Egito, foi completamente aniquilado num instante. Naquela manhã, na segurança da nova margem, os israelitas viram os corpos dos seus opressores a boiar na praia. O medo que os atormentara por gerações foi lavado pelas mesmas águas que lhes deram a salvação. A Bíblia diz que naquele dia, o povo temeu ao Senhor e passou a confiar nele e no seu servo Moisés. Eles não apenas testemunharam um milagre, eles caminharam através dele. A sua fé foi solidificada não por uma história contada, mas por uma experiência vivida que marcou a sua identidade como povo para sempre. A história da abertura do Mar Vermelho é muito mais do que um relato antigo. É uma poderosa lição sobre fé, coragem e a soberania de Deus. Ensina-nos que, mesmo quando nos sentimos encurralados, sem saída, com o mar à frente e o faraó atrás, existe um poder maior capaz de abrir caminhos onde não existem. Mostra que a obediência, mesmo quando parece ilógica, pode desbloquear milagres. A resposta de Moisés: "Acalmem-se. O Senhor lutará por vocês." É um lembrete para nós hoje. Nas nossas próprias batalhas, por vezes, a nossa maior ação é confiar, permanecer firmes e permitir que Deus abra o caminho. Esta história ecoou através dos séculos, inspirando inúmeras pessoas a enfrentarem os seus próprios mares vermelhos. Seja um desafio financeiro, um problema de saúde, uma crise de relacionamento ou qualquer outra situação que pareça impossível. A mensagem é a mesma: não perca a esperança.